What's up, amigos? O Anderson aqui, eu estou de volta para mais um vídeo. E finalmente eu consegui assistir Frankenstein, do nosso fucking Guilherme Del Toro. Finalmente do Jacob Elordi, o Oscar Isaacs, os cara brabo, Mia Goth, vários atores e atrizes e elenco insano, maravilhoso, Netflix, ó. No começo aqui eu já bato palmas pra vocês, porque foi muito bom. Figurino, a maquiagem, cara, vamos lá. Antes de mais nada, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, que a gente vai conversar aqui sobre Frankenstein, que tá lá na Netflix agora, 2025, Netflix, parabéns, que fizeram esse filme maravilhoso. Muita gente reclamou, né? Muita gente reclamou desse filme aqui porque ele não teve terror. Porque a gente lembra do Frankenstein e a gente pensa, porra, terror, gente morrendo, gente se ferrando. Teve também, vai? Mas só que o terror realmente foi meio que deixado de lado aqui nesse filme, né? E se você assistiu, comente nos comentários, quero saber a sua opinião. A gente vai falar aqui de tudo. O que é, qual que é a história do Frankenstein, o que levou à criação desse personagem. Primeiramente, a gente tem, obviamente, a história do Victor Frankenstein. Porque se não tem a história do Victor, que é o criador, ele é tipo Deus ali do Frankenstein, ele realmente criou esse personagem tão emblemático na história da humanidade. Então, obviamente, o filme começa contando toda a história, toda a trajetória desse personagem que é o Victor. E mostra ali ele nos meados de 1857, no começo do filme, o Frankenstein procurando o Victor, chegando ali no navio e metendo o cacete, matando muita gente, porque precisava ter uma cena de luta ali, uma cena de desmembramento, de morte. Ele dá um socão assim no cara, o cara quebra a coluna assim pra trás, ou seja, o Frankenstein é muito forte, deu pra ver ali, ele consegue empurrar um navio gigantesco, assim, ele consegue empurrar com as mãos, ou seja, o cara é sobrenatural, é muito poderoso, muito forte. Uma coisa que eu gostei é que eles mostraram isso de cara pra gente não ficar tipo, meu Deus, como que ele virou isso aqui, tá ligado? E aí nisso, o Victor fala, a criatura está atrás de mim, mas só que eu preciso contar a minha história pra dizer como que chegou a isso, por que a criatura está atrás de mim. E aí o Victor começa a contar toda a sua infância, mostrando lá que o seu pai, né, o Dance, ali, o cara que fez Game of Thrones, um Lannister, o pai dos Lannister, estava lá, ele era o pai aqui do Victor Frankenstein. E dava pra ver que ele era um pai muito, um médico, né, um pai muito rígido, que queria que seu filho seguisse seus passos e também que desse valor ao nome que ele tem, Frankenstein, né, que era o sobrenome do seu pai, que ele deveria dar orgulho ao seu pai. É naqueles tempos antigos onde as coisas eram totalmente diferentes que era hoje em dia, onde tinha um lord de uma pessoa que tinha nome e aí tinha seus guardas, tinham pessoas que faziam tudo por eles ali. Então é aquele negócio, né, era totalmente diferente dos dias de hoje, que, né, esse negócio de nome, essas paradas não tem tanta importância como tinha antigamente. E aí nisso ele ensina o seu filho a ser um médico, né? E aí se ele errasse qualquer coisa que estava nos livros, porque ele tinha que estudar, tinha que saber tudo do corpo humano, porque o seu pai era um médico, ele também deveria ser. E aí se ele errasse, toma chibatada na mão, porque você tá errado, então não faça isso aí, meu filho. E aí nisso tinha a sua mãe que estava grávida do Will, né, o William, que é o William Frankenstein, que é o seu irmão, que, né, dá pra ver que ela tava meio doente ali, a mãe dele, os dois se divertiam bastante juntos, ao contrário do seu pai, que era um ser mais rígido, não ria, né, simplesmente queria que seu filho fizesse aquilo que ele queria, e é isso, tinha que aceitar e foda-se. Até o momento que chegou o nascimento do seu irmão, o William, mas no processo, infelizmente, a mãe dele acaba morrendo. E aí, obviamente, mano, você tem uma perda dessa da sua mãe, você tem o quê? Uns 15, 16 anos ali na sua adolescência, você vai se rebelar, você vai querer fazer coisas totalmente diferentes do que era pra seguir num curso normal de um ser humano, né? Ter sua mãe ali até pelo menos ali 18 anos de idade, que é quando você sai da sua casa, né?
Geralmente é o que acontece. Ele ficou sem a sua mãe, só tinha o seu pai que era rígido, então ele totalmente entrou numa era negra. Ele até fala que viu ali um anjo negro ali que guiou ele a buscar muitos outros caminhos. Tanto que ele chegou à ideia de tentar reviver, de tentar criar o corpo humano, recriar o corpo humano, fazer as pessoas que já morreram de volta à vida. Isso varia muito de questão de ele queria salvar sua mãe, queria trazer sua mãe de volta, queria mostrar como que Deus não é todo, sabe tudo, tá ligado? Envolve muita questão da pessoa querer brincar de Deus, né? E aí, obviamente, o processo não é nada bom para uma pessoa tentando ser Deus, tentando ser um ser maior do que ele é. Isso aí a gente já viu isso acontecer muito na humanidade, né? Vários seres da humanidade, várias pessoas da humanidade fizeram o que fizeram porque eles queriam brincar de Deus, queriam ter o poder maior do que a barriga, né? Porque o ser humano é sempre assim, ele sempre tem algum tipo de poder, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mostrar que ele é o fodão, ele quer mostrar que ele é superior aos outros. Por que existe tanta guerra no mundo, né? Por que existe tanta treta? Ninguém se gosta de verdade, porque o ser humano ele quer saber mais do que o outro, é do ser humano, é o egoísmo. E aí, obviamente, Victor Frankenstein foi pego por isso. E aí, isso mostra uma passagem de tempo gigantesca, ele mostrando ali para os médicos, para a sociedade, que era possível trazer as pessoas de volta à vida ou criar um ser ali com pedaços de outros seres que já se foram, tá ligado? Bizarro você querer fazer uma parada dessa. E obviamente aparece um personagem ali que custeia esses seus experimentos, dá o dinheiro para ele tentar fazer aquilo que ele está falando. Uma pessoa que confia que ele vai conseguir fazer aquilo, porque obviamente ele também tinha os seus motivos para dar esse dinheiro pro Victor. Porque, porra, ninguém dá o dinheiro assim só simplesmente pela ciência, meu irmão. Obviamente que não, que depois, mais pra frente, a gente descobre que esse cara tinha leucemia, se eu não me engano, doença lá que, obviamente, se ele conseguisse custear esse experimento, ia beneficiar ele, né? Porque o ser humano sempre quer beneficiar a si próprio acima de qualquer outra coisa, né? E aí começa a contar um monte de histórias. Temos o William, que é o seu irmão, que ele começa a ficar muito rico, ele começa a trabalhar em finanças, ele conhece a sua esposa, a Elizabeth, que é a Mia Goth, né? Uma das atrizes de hoje em dia muito boas, era uma muito boa atriz, e ela é a personagem Elizabeth, que obviamente o Victor Frankenstein se apaixona por ela. Ela também meio que tem ali uma conexão também junto com ele, e os dois ali obviamente ficam naquela troca de olhares, aquele ódio misturado com amor, mas a gente vê que o Victor é um personagem muito problemático, que ele se acha demais, que ele pegou muito das características do seu pai, que ele acabou não enxergando, que ele começou a virar o seu pai. É uma coisa que acontece com muita gente que tem a cabeça fraca, que não se desenvolve propriamente dito. Eu vejo isso muito acontecer na nossa vida, na vida de todo mundo, que eles tentam fazer o espelho dos seus próprios pais ao invés de tentar ser eles mesmos. É uma coisa que acontece com a humanidade que eu não entendo porquê. O ser humano sempre tenta seguir o seu role model, né? A pessoa que te criou, você tenta meio que parecer com ela. Eu não sei por que o ser humano faz isso, né? Infelizmente. E aí ele é muito assim, tá ligado? Ele não se importa muito com as emoções, com o coração das outras pessoas, com o amor de verdade. Ele simplesmente só se importa com o seu experimento, com aquilo que ele acha que está certo, e foda-se a opinião de todos os outros, tá ligado? E aí nisso acontece, obviamente, a junção de tudo isso, ele fazendo experimentos, ele vendo a parada do sistema linfático ali, que se ele conseguir jogar ali o raio, ele conseguia transformar a pessoa, a vida, né? Colocar a vida nessa pessoa, porque é uma coisa que envolve também muita parada de o corpo humano não se move sozinho, porque a gente tem a alma que é preciso para juntar a alma com o corpo humano, e aí faz um ser humano. Porque, né, como que eu ia me mover aqui, as pernas, as coisas, se não existe meu cérebro, minha alma, que faz tudo isso poder acontecer, que faz eu tomar minhas escolhas, tá ligado? E por isso que a Elizabeth foi tipo, porra, você não vai conseguir fazer uma parada dessa porque você não é Deus, você não tem como colocar uma alma dentro dessa coisa que você está criando. Tanto que ele vai lá e tem uma outra guerra, ele começa a pegar o pedaço de corpo de outras pessoas. E nessa parte a gente vê que o filme é bem macabro,
Porque ele começa a cortar o braço, começa a cortar a perna, começa a tirar o osso, começa a tirar não sei o que. É uma coisa bem visual, eles realmente mostraram ali como seria o desmembramento de uma pessoa. Ele tinha que pegar a serra para poder cortar. É um bagulho absurdamente bizarro e muito pesado. Quem não gosta de ver essas coisas eu não recomendo assistir, porque é muito visual. Aqui eles não tiram, não falam, não, vamos censurar isso aqui. Não. Eles realmente mostram os desmembramentos, mostram um monte de coisa sendo feita, até que ele vai lá e monta o personagem ali do Jacob Elordi, o cara que faz Euforia. Quem já assistiu Euforia sabe que é o Nate, que é o personagem que é aqui, que ele é o Frankenstein. Ele é montado, totalmente montado, uma maquiagem simplesmente espetacular. Falaram que demora 6 horas para fazer aquela maquiagem. Ou seja, absurdo, a mesma coisa, por exemplo, do Vecna lá do Stranger Things, é a mesma coisa, demora tipo 6 horas, 7 horas para fazer uma maquiagem, ou seja, é um bagulho bem feito, a produção merece, ó, palmas. O figurino aqui desse filme tá, ó, uma coisa de louco. Os vestidos da Elizabeth, mesmo eu achando feio, no meu gosto, pra mim impecável, a questão de ser bem elaborado, diferente. A roupa dos guardas, a roupa do próprio pai do Victor, a roupa do próprio Victor adolescente quando ele vai no enterro da sua mãe. Cara, tá espetacular. As trilhas sonoras desse filme aqui também tá ó, me lembrou muito a família Addams, não sei porquê, mas me remeteu bastante a eles, assim, a trilha sonora meio sombria, mas também alguns momentos que não precisavam ser tão sombrias. E aí tem o nascimento, depois da morte do cara que financiou ali os experimentos dele, aparece finalmente o nascimento do Frankenstein. E aí que começa a contar a história de verdade dele, que ele, né, nasceu ali, o Victor, né, obviamente batendo nele assim como seu pai fazia com ele, aquele abuso de psicológico de você tem que fazer as coisas certas a hora que eu quero, não é a hora que você quer, não é a hora não é o seu tempo, é o meu tempo. É aquela parada de psicológico que acontece muito entre pais e filhos. Pais que não têm paciência, se a pessoa faz errada, bate, né? Influencia o seu medo ali, um medo sobre a pessoa para ela fazer as coisas do jeito que você quer. E isso é muito triste, tá ligado? Isso acontece muito. E aí ele começa a criar o Victor até que a Elizabeth aparece. E a Elizabeth começa a tratar ele do jeito certo, né? Com amor, mostrando as coisas aos poucos para ele começar a entender o que é a vida, né? Porque simplesmente Frankenstein nasceu, ele era uma criança, né? Tipo, porque ele tava num mundo novo ali, ele não teria como ele saber das coisas assim, simplesmente do nada, assim como o Victor queria. E por conta disso, o Victor tenta matar o Frankenstein. Mas aqui, obviamente, o Frankenstein, ele era já um ser sobrenatural. Qualquer ferimento que acontecia nele, ele se curava. O cara meio que talvez imortal, não sei, tá ligado? Ele só precisava de energia para poder se curar, não sei. Mas aqui, qualquer ferimento, ele se curava. Poderia demorar um tempo mais, não era tipo Wolverine da vida, toma um e já se cura, não. Ele era um fator de cura aqui um pouco mais lento. Mas aí, obviamente, o Victor Frankenstein tenta explodir ali o castelo que ele estava lá, explode, quebra sua perna numa cena muito forte. Nossa, a cena que quebrou a perna do Victor Frankenstein foi muito visual também. Tipo, entortou a perna dele assim, ó, e deu pra ver o sangue. Nossa, foi muito visual, muito pesada essa cena do Victor quebrando a perna. E aí nisso começa a treta entre os dois. Porque o Victor tentou matar o Frankenstein a todo custo. E também depois o Frankenstein mesmo vai atrás dele para tentar conversar sobre respostas, porque o Frankenstein começa a contar a sua história, que ele saiu dali, ele conseguiu fugir e não foi explodido, conseguiu sobreviver àquela explosão do castelo que o Victor proporcionou. Ele começa a vagar, ele começa simplesmente a vagar pela floresta, começa a ver animais, aparecendo um veado, ele começa a dar comida pro veado, os caçadores atirando nele, né? E aí ele vai lá e encontra uma cabana. Nessa cabana tinha um velho e aí umas outras pessoas ali que era parente desses caçadores. Esse velho, ele era cego. E aí nisso ele começou a se esconder ali nessa cabana, num lugarzinho que ele ficava ali, e ele começava a ouvir as coisas. O velho lendo a Bíblia, o velho conversando com outras pessoas, e ele foi pegando ali coisas ali e começou a meio que se educar. Simplesmente sozinho ele começou a se educar
para poder ter mais hegemonia. Ele começou a se tornar um ser, começou a ajudar. Ali teve um ataque dos lobos, ele começou a ajudar essas pessoas na cabana, começou a ajudar não sei o que, e aí ele começou a se formar um ser humano. Tanto que os caçadores eles vão ali no inverno e ficam muito tempo fora, ele vai lá e se apresenta pro velho, já que ele era cego, então ele não poderia ver o monstro que era o Frankenstein, meio que casou ali dele ser cego, né? E foi até bom pro Frankenstein. E aí nisso ele vai lá e começa a aprender com o velho, ele começa a ler a Bíblia, começa a entender tudo aquilo que ele era, ele vai em busca de respostas, encontra os pedaços mortais ali, encontra os papéis do experimento que fez ele, e aí ele começa a se questionar quem que ele é. O Victor é o Deus dele, né? Porque ele já tinha lido a Bíblia, então ele tava esse conflito de dogmas, né? Conflito de religiões, de pensamentos, de muita coisa. Então o Guilherme Del Toro aqui, ele fez esse embate, né? De que o ser humano sempre está querendo brincar de Deus, querendo ser maior do que aquilo que ele é. E é isso, o filme ele conta muito essa história, é um filme mais denso, mais lento, ele tem uma roupagem mais assim, mais sombria, não é algo mais visual, porrada, sangue, essas coisas assim, de terror, jumpscare que, né, as pessoas acho que esperavam. Ele é um filme mais conceitual, digamos assim. O Frankenstein ali, que ele obviamente é aquele personagem forte que mata muita gente ali que entra no seu caminho, matou ali os lobos te deslacerando assim, mas ele é um personagem que estava tentando se descobrir aqui no mundo. Eu não sei se vai ter um Frankenstein 2, tá ligado? Ele vai ser o terror da humanidade ali, não sei, mas o cara que ele vai em busca do Victor, até o momento ali que ele está lá no navio, ele acaba morrendo. E aí ele fala que o Frankenstein vai e fala: eu te perdoo, Victor, por tudo que você fez. Porque ele simplesmente não queria estar naquele mundo. O Victor colocou ele ali pelo seu ego, por ele querer mostrar para o mundo que ele poderia ser um deus também, tá ligado? Então ele simplesmente vai lá e perdoa o Victor, e aí o Victor acaba morrendo, e aí o Frankenstein simplesmente vai embora e acaba assim o filme. Mas eu achei o filme sensacional, bem conceitual, bem diferente do que aquilo que todo mundo esperava, que achava que seria um terror e não sei o que. É um filme bom, que mostra muitas coisas, a roupagem, a trilha sonora, como eu disse, os efeitos visuais muito bons ali, os desmembramentos, eles mostrando como foi o processo para até chegar ali o Frankenstein, é muito bom. Então eu recomendo todo mundo assistir. Obviamente a Elizabeth foi de base, o seu irmão foi de base, muitos personagens ali morreram do processo, porque na perda você encontra ali o seu caminho, né? Isso aí aconteceu também com o Frankenstein. Não sei se vai ter o 2, mas os caras aqui fizeram atuações insanas. O Jacob ali, ó, como Frankenstein, ó. O Oscar Isaac, como sempre, entregando um papel magnífico como Victor Frankenstein. Cara é brabo, né? O Guilherme Del Toro chamou o cara certo pra fazer o Victor Frankenstein, porque o cara tem uma cara de louco, tá ligado? Então casou muito bem. Mas se você assistiu, comente aí nos comentários que quero saber o que você achou desse filme. Gostou? Se inscreve, compartilha e tamo junto até o próximo vídeo aqui do canal. É nóis!